Bom dia. Antes de meditarmos na Escritura, um último aviso. Próxima semana, domingo, nós teremos nossa assembleia, uma assembleia regular, começando às 9 da manhã, né, para aqueles que são membros, onde nós observaremos leitura do relatório financeiro, leitura da ata, novos membros que estarão chegando, apresentando seu testemunho, e também desligamento de alguns, né, que já estão distantes, há um tempo sem estar na igreja, e também algumas dotações extra-orçamentárias que no final do semestre passado ficamos de tratar, né? Então vamos tratar nessa assembleia agora, próximo domingo, às 9 da manhã, ok? Lembrando também dos grupos de estudos bíblicos nos lares. Essa semana nós teremos lá na casa da irmã Maroni, que é uma terça sim, uma terça não, uma terça sim, uma terça não, e os outros grupos funcionando normalmente. É porque o nosso lá é do Rony também, é sábado sim, sábado não, né? Esse sábado tem? Já teve, então sábado que vem não tem. Ok, então revezando. E os irmãos olhem os endereços no quadro de avisos, se você tiver o desejo de ir em um, dois ou todos os grupos, não, brincando. Aí você vai e participa também estudando a Bíblia durante a semana. Mas hoje nós queremos aprender, ou pelo menos rever algo mais sobre a ceia do Senhor. É um momento de ceia e não podemos deixar com que esse momento caia no ritualismo. Podemos cair nesse perigo, fazer da ceia do Senhor somente um ritual. E a ceia do Senhor não é somente um ritual, ela é uma representação da morte, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, e isso deve estar muito firme na nossa mente nos dias de ceia do Senhor. Por isso que hoje, abra lá em Atos capítulo 20, verso 28, para perceber o significado da ceia nesse versículo e em outros. Atos 20, 28. Aqui nós temos um capítulo onde o apóstolo Paulo, Atos capítulo 20, verso 28, ele está tratando ali com os pastores da igreja de Éfeso, que vieram encontrá-lo ali em Mileto. E então, dentre vários conselhos, Paulo dá este conselho para aqueles pastores. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Um elemento desse versículo que salta aos olhos é a Trindade. Você vê a Trindade aqui claramente. Primeiro você percebe que o Espírito Santo foi que constituiu aqueles pastores das igrejas, da igreja lá em Éfeso. Depois você observa que a igreja ela é de Deus, né? A igreja de Deus, não é a igreja dos homens, aqui referência ao Deus Pai. E por fim, Deus comprou com seu próprio sangue, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo aqui. Então, claramente, nós observamos aqui a Trindade e percebemos também um significado muito especial sobre a igreja. Ela foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e quando nós celebramos a ceia, trazemos isso à memória. Hoje em dia, na modernidade, as igrejas são vendidas e compradas, né? Você vai lá, está lá no jornal dos classificados, vende-se igreja com tantos membros, equipamento de som, tantas cadeiras, verídico, né? Você pode ver isso em alguns, aqui eu acho em Fortaleza eu não vi, mas vi em jornais da cidade de São Paulo, nos classificados, vendendo a igreja toda. Então a pessoa vende, até os membros, né? Vendendo as pessoas, incrível. Então você fica, como assim, que Bíblia, né, que eles estão pregando lá? A igreja de Deus, a igreja, ela foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Não somos propriedade de pessoas, mas o Senhor nos comprou pelo sangue de Jesus, e a ceia tem esse significado. Mas só lembrando, quando falamos que o Senhor nos comprou pelo sangue de Cristo, não quer dizer que nos comprou do diabo não, viu? Porque tem gente que tem essa ideia, né? Não fomos comprados do diabo, não. É uma figura, uma imagem, o Senhor nos comprou, mas não de outra pessoa, mas no sentido de que nos libertou. Éramos escravos do pecado e fomos comprados, libertos, nesse sentido, do nosso pecado e da condenação do nosso pecado.
A partir desse versículo, nós queremos observar a ceia como a reconciliação. Ela ilustra, ela figura esta reconciliação com o preço de sangue. Isso significa que exigiu abnegação, dor, sacrifício para termos uma vida boa e uma vida abundante, e devemos ser gratos a Deus por isso. Então, queremos observar pelo menos alguns aspectos dessa representação da ceia. Primeiro, é que a ceia substituiu a Páscoa, mas o princípio é o mesmo. Nós lemos lá em Mateus capítulo 26, verso 18, abre aí na sua Bíblia, Mateus 26, 18, a ceia substituiu a Páscoa, essa é a primeira informação. E talvez a Páscoa para nós, a gente só lembra de coelho, de ovo, né? Para nós não, né? Para a turma aí do mundo, para nós a Páscoa tem outro significado. Mateus 26, 18 diz assim: E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E Jesus foi celebrar a Páscoa, e a gente tem repetido isso algumas vezes, só que o que foi que ele celebrou ali? A ceia. Então foi algo assim bem inovador. Jesus vai celebrar a Páscoa, mas ele celebra a ceia do Senhor, e a igreja no Novo Testamento começa a celebrar a ceia do Senhor e não mais a Páscoa, porque a Páscoa é para o judeu. A Páscoa, ela é o equivalente da ceia do Senhor na velha aliança. Ela é a representação do sacrifício do Cordeiro. Por isso, entende-se que o povo do Antigo Testamento tinha esse conhecimento de que ao matar o Cordeiro, né, em sacrifício, se estava apontando para o sacrifício do Messias, do Senhor Jesus. Olha Êxodo 12, verso 22. A ceia, ela também nos lembra o sacrifício do Senhor Jesus, mas na velha aliança era a Páscoa. Êxodo 12, 22, diz assim, o ensino sobre como celebrar a Páscoa: Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a vega da porta, e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então isso é a Páscoa. A Páscoa é um momento de salvação da 10ª praga, mas ao mesmo tempo revela que a salvação vinha pelo aspergir do sangue do Cordeiro. E a Páscoa se tornou uma festa constante para Israel. Todo ano se celebrava a Páscoa. Quando Israel estava imersa na idolatria, deixavam de celebrar a Páscoa. Quando chegava um rei justo, como Ezequias e Josias, ele trazia de novo a festa da Páscoa, porque esta festa apontava, era uma pregação dramatizada do sacrifício do Messias, do servo sofredor, daquele que seria o Cordeiro de Deus, que substituiria todos os cordeiros do Antigo Testamento que foram ineficazes para salvar. Eles eram só simbólicos. Só quem realmente salvou e expiou o pecado foi o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Agora, volte para Mateus capítulo 26, verso 26. Mateus 26, 26 diz assim: Enquanto comiam, né, começou ali a Páscoa, eles começaram a comer, certamente o cordeiro, né, e outros elementos ali, frutas, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Nesse momento, no meio da Páscoa, o Senhor Jesus ele começa a celebrar outra instituição. Jesus estava fazendo a transição da velha aliança para a nova aliança, e a igreja não mais estaria seguindo o costume da Páscoa, mas sim da ceia. E quando Jesus diz: Tomai e comei, isto é o meu corpo,
Isso aqui se chama figura de linguagem. Né? Não é que Jesus estava dizendo, olha, esse pão aqui é uma nova mão que está nascendo. Não era isso que Jesus estava dizendo. Esse pão é parte do meu corpo aqui que eu tirei. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está mostrando a partir de uma figura de linguagem comum na língua da época e na nossa língua também, ilustrando que o pão era como se fosse o corpo de Jesus, que em breve seria moído na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados deles e pelos nossos hoje. Nós sabemos que cristãos católicos, eles assumem isso como literal. Não é nem literal, é literalisticamente. Eles acreditam que o pão é o corpo mesmo. E no momento da celebração da chamada Eucaristia, que é a ceia do católico, eles acreditam que Jesus é morto novamente. Então, quando alguém disse assim, não, é porque a ceia é igual a de vocês. Não é. Porque lá, Jesus é morto em cada missa. Novamente, literalmente. Eles creem assim. Essa é a crença deles. Nós não cremos assim. O Senhor Jesus morreu uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos livrar da condenação dos nossos pecados. E o que nós celebramos hoje é o quê? É o símbolo desta salvação conquistada pelo sacrifício de Cristo. O pão simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva, no caso o vinho, simboliza o sangue de Cristo derramado por nós. Não é mágico, não é místico. Você não, eu estou gripado aqui, tomei a ceia, eu fico curado. Isso não acontece, né? Isso é que Deus queira fazer, porque Deus é soberano, o Senhor quando quer Ele faz, mas não quer dizer que ao tomar a ceia você vai ficar curado. Alguns ramos da igreja evangélica acreditam nisso, que se você, na ceia do Senhor, tomar os elementos, se você está doente, ou você está com tristeza, ou você está com um problema, você vai ficar curado. Realmente não é assim que funciona. E lá em Lucas 22, capítulo 22, verso 20, que é o texto que também fala da ceia do Senhor, nós lemos assim, Lucas 22, 20, diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, sempre quando é falado do cálice, é o cálice da nova aliança. A nova aliança foi profetizada por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel. Outros profetas também falaram dessa nova aliança. Ela começa com a morte, ressurreição e a assunção do Senhor Jesus e com a descida do Espírito Santo, inaugurando a igreja. Começa a nova aliança. Nós hoje vivemos a nova aliança, mas ela ainda não se completou, ela ainda não se consumou. Para a nova aliança estar consumada, não deve haver mais pecado no mundo, né? Ninguém mais vai precisar aprender da palavra de Deus, porque a palavra estará internalizada na nossa mente, porque nós vamos viver a palavra em todos os nossos atos, como Jesus viveu. Ele era o verbo de Deus, a expressão exata. Nós não vamos ser a expressão exata de Deus, mas vamos viver a palavra em todos os nossos atos, na consumação desta nova aliança, com a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, primeira informação importante é que a ceia, ela substitui a Páscoa e ela inicia aí a transição para começar esta nova aliança. Uma segunda informação é que a ceia nos ensina sobre a propiciação. Palavra complicada, não tem tradução melhor para o nosso idioma, pelo menos até hoje, e a propiciação se refere em apaziguar a ira de Deus. Você tinha a Arca da Aliança, você tinha a tampa da Arca da Aliança, ela era chamada de propiciatório, porque ali, uma vez por ano, no dia da expiação, está lá em Levítico 16, era aspergido o sangue do cordeiro pelo sumo sacerdote naquela tampa, né, onde estavam também os dois querubins, um de frente para o outro, com as suas asas apontadas uma para a outra. E ali simbolizava o quê? O trono de Deus na terra. Aquilo ali era simbólico, sagrado, e apontava para o sacrifício que seria feito pelos pecados
dos homens. Por quê? É o local de apaziguar a ira de Deus. O Senhor, ele se ira, não como se ira o homem se ira sem propósito, sem medida, descabidamente, e faz coisas erradas e peca. O Senhor, ele se ira em justa medida contra o pecado e, obviamente, o executor do pecado, o pecador. Olha Levítico, capítulo 16, verso 17. Levítico, capítulo 16, versículo 17. E diz assim: Levítico 16, 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Fazer a propiciação, apaziguar a ira de Deus ali no contexto do santuário do templo, aqui no caso do tabernáculo no Antigo Testamento. Então isso significa aplacar a ira. A ira de Deus, ela é aplacada com o sacrifício de sangue, mas não podia ser de qualquer cordeiro, nem podia ser de qualquer pessoa, tinha que ser de um homem que fosse sem pecado, no caso, o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus. A propiciação, ela manifesta a justiça de Deus. Olha lá em Romanos capítulo 3, verso 25. Ela manifesta a justiça porque há uma substituição aí, onde aquele que é criminoso, ele é perdoado porque o justo recebeu a condenação no lugar. E isso na justiça humana é muito esquisito, porque para nós, cometer um crime, você paga pelo seu crime. Para nós, injustiça é o justo pagar pelo injusto. Isso para nós é injustiça. Mas para Deus, essa é a justiça de Deus. É o justo pagar pelo injusto. Por isso que os pensamentos do Senhor não são os pensamentos dos homens, né? A lógica de Deus, ela vai muito mais além. Nós nos indignamos quando somos injustiçados, mas o nosso mestre e Senhor, ele foi injustiçado. Ele se permitiu ser injustiçado. E isso é amor. Isso é amor. Romanos 3:25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, né? Então a ideia aqui é que o Senhor Jesus Cristo, o sangue dele é propiciação. O sangue de Cristo, ele aplaca a ira de Deus. A ira de Deus, ela será desferida contra aqueles que não têm o sangue de Cristo nas suas vidas. Aqueles que não creram em Jesus, isso acontecerá futuro, no inferno, que será lançado para dentro do lago de fogo. Todos aqueles que não creram em Jesus, eles serão julgados pelo Senhor com a ira de Deus naquele momento. Mas a justiça se manifesta no sacrifício de Cristo. Você quer aprender o que é justiça? Você olha para o sacrifício de Jesus. Para Deus, justiça é o justo pagando pelo injusto. Houve retribuição, não ficou sem julgamento. Houve um julgamento e houve uma punição. Quem foi punido? Jesus. Jesus. A retribuição do pecado foi lançado sobre Jesus. Só que ele nunca pecou e nunca fez nada de errado. Temos que aprender da justiça de Deus, com a ceia do Senhor, com o sacrifício do Senhor Jesus, com a ideia de propiciação. Olha o verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A manifestação da justiça de Deus no tempo presente em Cristo. Foi no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele é o justo e ele é quem justifica. Ele é quem declara que você e eu somos justos. Ainda não somos completamente justos. Por quê? Porque ainda pecamos.
Mas diante do tribunal do Senhor somos declarados justos, e quando da nossa morte ou da volta de Cristo, nós nos tornaremos plenamente justos, ou seja, sem pecado. Olha aí o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui nós temos termos, palavras extremamente carregadas de significado. Primeiro é justificado, que remete à justificação. Ela foi gratuita, não se pagou nada, não foi por obras, não foi porque você é da Igreja Batista, ou porque você fez coisas muito boas na sua vida, de forma nenhuma. É pela graça de Deus. E aí vem esse termo mais à frente, por sua graça. A graça de Deus é um conceito que está em toda a Escritura. E a graça tem tudo a ver com a justiça de Deus. O Senhor nos salvou, mesmo nós não tendo merecimento algum. E essa é a base para o perdão. Por que é que eu vou perdoar uma pessoa? Ela me fez mal. Por que é que eu vou perdoar ela? Porque Jesus me perdoou. Essa é a base. Não é porque eu sou bom, não é porque a pessoa merece, não é porque ela pediu. Eu quero perdoar porque Jesus me perdoou. Simples, acabou. É isso. É tão simples que é difícil de entender. E a graça de Deus fundamenta o perdão, fundamenta o amor. Por que é que eu vou amar uma pessoa que não quer saber de mim? Porque Deus me amou e eu não queria saber dele. Esse é o fundamento do amor, a graça de Deus. Mediante a redenção, outro termo também carregado de significado. Fomos redimidos, né? Estávamos escravos do pecado. Antes de você crer em Jesus, você não podia dizer não para o seu pecado. O seu pecado era o seu Senhor. Você só era guiado pelo pecado. No momento da conversão, hoje, Cristo é o seu Senhor. Tanto eu como você, nós podemos dizer não para os nossos pecados. E essa redenção, ela está em Cristo Jesus. Então, nós percebemos então, através desses versículos, que a ceia nos fala desta propiciação. A ceia nos fala da ira de Deus sendo apaziguada. Isso no Novo Testamento é justificação, isso no Novo Testamento é graça, é redenção, onde nós somos livres da opressão do pecado. O pecado é o que traz toda a infelicidade, toda a tristeza, toda a destruição do nosso planeta e da nossa sociedade. Por isso, quando você peca, deliberadamente ou sem querer, querendo, você está trazendo tristeza e sofrimento para você mesmo. Talvez pareça bom o pecado, mas não é. E a humanidade que não tem Cristo, eles não têm como escolher não pecar. Eles não têm outra escolha. Eles estão agindo de acordo com a natureza deles, natureza de pecado. E a última informação é que a ceia nos ensina a substituição. Jesus nos substituiu na nossa condenação, quando foi pregado lá na cruz do Calvário. Jesus nos substituiu recebendo a ira de Deus sobre ele, que nós deveríamos receber. Olha, em Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados, foi mediante a fé, temos paz com Deus, ou seja, não temos ira de Deus, houve a propiciação por meio de nosso Senhor Jesus. Por que através de Jesus? Porque Ele nos substituiu na ira de Deus contra nós. Ele recebeu contra Ele mesmo na cruz do Calvário. Por isso, lemos que aquele momento onde Jesus cita o Salmo 2, verso 1, Deus meu, porque me desamparaste ou abandonaste, depende aí da versão. E na verdade o pai abandonou o filho quando ele estava no pior momento de sua vida. No pior momento o pai abandonou. Por quê? Estranho, né? A única explicação é porque os nossos pecados estavam sendo pagos em Cristo naquele momento. Ele estava recebendo a nossa culpa, a nossa condenação, tudo que nós fizemos e faremos ainda de ruim, o Senhor Jesus estava recebendo. Da mesma forma que aquele cordeiro no Antigo Testamento, o pecador colocava a mão na cabeça do cordeiro como um símbolo
da transferência do pecado para o cordeiro. E depois o próprio ofertante, degolava o cordeiro para que o sangue saísse ali e o sacerdote pudesse usar o sangue no sacrifício, na oferta ali. Então, por isso o pai se afasta do filho e o rejeita, por causa dos nossos próprios pecados. E aí se deu uma substituição. Olha Romanos capítulo 5, verso 2. Por intermédio de quem, no caso Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mais uma vez é um versículo com muito significado. Por causa do sacrifício de sua substituição no nosso lugar, na nossa condenação, nós temos acesso. A quê? A graça de Deus. Sem Jesus, não haveria acesso à graça de Deus. E, obviamente, pela fé em Cristo, na qual estamos firmes. E aqui ele fala, você que teve acesso à graça de Deus, você tem que estar firme. Paulo estava dizendo, estamos firmes. E nós, hoje, temos que pensar nisso. Estamos firmes no Senhor, mediante o sacrifício que Ele fez por nós, ou a nossa vida está assim mais cambaleante do que firme nas coisas de Deus? E gloriamo-nos aqui se refere à alegria. Alegria de quê? Da volta de Cristo. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, quando um dia seremos glorificados com o Senhor. Veja quantas promessas maravilhosas esse versículo traz, baseadas no sacrifício de Cristo, na substituição que Jesus fez por nós. Aí vá para Romanos 5:10, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos, estávamos numa condição de inimizade contra Deus. Quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador é inimigo de Deus, mesmo que professe ser cristão, mas é inimigo de Deus. E então, graças ao Senhor, fomos reconciliados, mediante a morte de Jesus. Ele já tinha falado da morte de Cristo, mas ele repete constantemente o fundamento da justificação, da graça, da redenção, da reconciliação dos nossos pecados, mediante a morte de Cristo. E agora nós estamos reconciliados. Reconciliado quer dizer, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não tinha, e agora eu tenho, por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, eu não poderia nem orar a Deus. Quer dizer, até eu poderia, mas Deus não ouviria esta oração, porque não é oração de uma pessoa marcada pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso é importante estarmos orando por aqueles que não são crentes, porque eles não têm esse acesso. Eles não podem chegar a qualquer momento diante do trono da graça de Deus como nós. Não porque nós somos especiais em si, mas porque o sangue do Senhor Jesus foi derramado por nós. E ainda, Romanos 5, verso 9, voltando aí um versículo, diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos salvos da ira por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. E Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma. Isso é muito importante, porque embora nós não estejamos vendo esta realidade da salvação hoje, pela fé nós cremos em tudo que a Escritura está dizendo aqui. E então, na ira de Deus, quando ela se expressar no futuro, nós estaremos livres dessa ira, porque fomos salvos, justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma condenação. Você, talvez na sua vida como um crente, mesmo depois de salvo, certamente, cometeu alguns pecados. Talvez você cometeu alguns pecados graves, e até fizeram você pensar, será que eu sou crente mesmo? Olha o pecado que eu cometi, Será que realmente eu sou crente no Senhor Jesus? Mas você se avaliou e chegou à conclusão que sim, mediante a Escritura, mediante a sua confissão de fé,
Mas vez por outra, e isso acontece, a culpa deste pecado pode vir. E muitos crentes, eles sofrem culpa de pecados que cometeram no passado. Eles trazem de novo essa culpa. Mas lembre-se desse versículo: nenhuma condenação há. Você não tem mais culpa se você creu no Senhor Jesus e se você confessa os seus pecados constantemente. Você não precisa sofrer pela culpa de pecados que você cometeu. A culpa escraviza, a culpa tira a nossa paz, e o Senhor Jesus, Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Ele retirou a nossa culpa. Então você não precisa mais se culpar por pecados que cometeu em outro momento da sua vida. E se você ainda se culpa, confesse, peça perdão e pronto, resolvido o problema. Se você continua se culpando e não se sente perdoado, o problema é porque você não está crendo que o sangue de Jesus é suficiente para lhe perdoar todos os seus pecados. Você está esperando algo mais. Não tem algo mais. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar você de todos os seus pecados que cometeu e que ainda vai cometer. Olha o tamanho da graça de Deus. E você pode simplesmente confessar, pedir perdão ao Senhor, e Ele haverá de lhe perdoar. A ceia do Senhor representa tudo isso. Em outro momento, podemos até investigar melhor cada uma dessas expressões, porque elas são extremamente profundas. Mas hoje, observamos que a ceia substituiu a Páscoa, ela ensina a propiciação e ela ensina também a substituição com relação à condenação dos nossos pecados. Vamos pensar em tudo isso que nós observamos hoje, no momento em que estivermos celebrando a ceia do Senhor.